Olá, meus queridos! Graça e paz da parte do Senhor Jesus a cada um. Como é bom, mais um dia, podermos louvar e adorar ao santo nome do Senhor. Estamos hoje aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus a respeito da oração. E vamos iniciar justamente com a oração. Semana passada, nós tivemos alguns pedidos e nós vamos estar orando agora nesse momento. Nossa irmã Vera Lúcia, ela pede oração para Geni, está sofrendo com câncer. Vamos estar orando para que o Senhor venha trazer conforto e a cura para a vida da Geni. Também pela escola Kinderhouse de Sinop, Mato Grosso, especialmente pelos diretores Roberta e Marcos, que devido a essa pandemia estão passando por muitas dificuldades e a gente sabe, muitos profissionais têm passado muitas dificuldades devido a essa pandemia. Vamos orar por cada um deles. Nosso irmão Carlos Menezes também está passando por dificuldades financeiras. Nossa prima Tânia, com problemas de saúde, que o Senhor venha também trazer restauração física para ela. Meu irmão Antônio, minha cunhada Elisângela e minha sobrinha Eduarda estão em recuperação do Covid. Pela graça e misericórdia do Senhor, já estão bem, estão se recuperando. Também o pai da minha cunhada, o Senhor Divino, ele teve os pulmões comprometidos devido a uma pneumonia. Ele estava na UTI, graças a Deus ele já recebeu alta, está indo para a enfermaria e com a graça de Deus, em breve ele estará junto com os seus ali na sua casa. Então, vamos orar por cada um desses pedidos. Vamos também colocar as nossas vidas na presença do Senhor para podermos aprender um pouco mais nesse dia de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito por nós. Tantas maravilhas, ó Deus, as maravilhas são incontáveis. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, pela vida da Geni. Senhor, estenda tuas mãos sobre ela. Vá ali, ó Deus, com a tua unção de cura, Senhor, sobre a vida dela. Dê paz e tranquilidade a ela também, Senhor. Dê a ela cada dia esperança, ó Deus, no teu agir. Em nome de Jesus, nós pedimos também pelos diretores da escola Kinderhouse lá em Sinop. Senhor, sabemos como os profissionais têm sofrido durante essa pandemia, Senhor, perdendo vários clientes, tendo dificuldades financeiras, tendo dificuldades, ó Deus, para sustentar o seu negócio. Mas nós cremos também, ó Pai, que o Senhor estará ali fazendo maravilhas na vida deles. Em nome de Jesus, nós pedimos também pela vida do Carlos, nosso irmão Carlos. Estenda tuas mãos sobre ele, ó Deus. Esteja cuidando dele em todas as suas necessidades físicas, espirituais, Senhor, sua vida financeira, sua vida familiar. Esteja ali com ele, ó Deus, sustentando e guardando. Nós entregamos também em tuas mãos a vida, ó Pai, da Tânia. Senhor, vá ali também com ela, ó Deus. Estenda as tuas mãos sobre ela, ó Pai. Traga-lhe a cura, Senhor. Oriente, ó Deus, em todo esse tratamento que ela está tendo. Te peço também pelo meu irmão, Senhor, pela minha cunhada e minha sobrinha. Senhor, o Senhor já estendeu a tua mão sobre eles, ó Deus. O Senhor teve misericórdia e agora estão se recuperando, ó Deus, desse vírus, ó Deus. Muito obrigado, pois o Senhor os guardou e os sustentou. Eu entrego em tuas mãos também a vida do Senhor divino. Senhor, vá à frente dele ali, ó Deus. Continue sustentando ele, ó Deus, restaurando a sua saúde,
restabelecendo os seus pulmões ali, ó Deus, e ser com cada um dos familiares também, de paz, de tranquilidade a cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia, no decorrer desse estudo, ó Deus, que teu Espírito Santo abra o coração e a mente de cada um para poder aprender um pouco mais da Tua Palavra. E eu te peço também pela minha vida, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim e usa-me, Senhor, para trazer esse estudo, ó Deus, a todos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que jamais eu venha me engrandecer, ó Deus, mas em todos os momentos eu venha engrandecer ao Senhor, louvar e adorar o teu santo nome. E é em nome, ó Pai, do Senhor Jesus que nós oramos a ti. Amém. E hoje nós vamos para a lição de número 10 desse trimestre. Paulo, a oração missional. 2 Coríntios, capítulo 1, Romanos, capítulo 15, Efésios, capítulos 1 e 3 e Filipenses, capítulo 1. E o nosso texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 3, versículos 16 a 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que exerce todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo entende a oração como um instrumento poderoso para a missão de Deus no mundo. Ele, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 1, ele agradece a parceria de oração. Paulo compartilha com os crentes de Corinto as dificuldades da viagem missionária. O apóstolo quer que a igreja saiba das dificuldades, dos riscos, do medo da morte que eles tiveram que enfrentar. E, no final do seu relatório missionário, Paulo reafirma a sua confiança na providência de Deus como resultado das orações dos irmãos. Um escritor alemão chamado Werner de Born, no seu livro Cartas de Paulo aos Coríntios e Filipenses, ele nos diz: atualmente, vive-se em constante medo diante de tudo que é expansivo. Valoriza-se o meio termo e mantém-se um constante cuidado diante de exageros. Contentamo-nos rapidamente. Paulo, porém, tem predileção pela palavra transbordar, derramar, empregando-a com frequência, como está em Filipenses 1:9. Não se satisfaz com aquilo que felizmente já existe em uma igreja. Ele deseja avançar, vislumbra uma riqueza sempre maior que a igreja pode ter e pela qual, por isso, também deve se empenhar. Quantos crentes acreditam no poder da sua inteligência? Muitos. Quantos crentes acreditam no poder do seu conhecimento? Muitos. Quantos crentes acreditam no seu poder de persuasão? Muitos. Quantos crentes acreditam na sua habilidade como estrategista? Alguns. Quantos crentes acreditam na qualidade da sua liderança? Alguns. Mas quantos crentes acreditam no poder das suas próprias orações? Quantos crentes acreditam efetivamente no dia a dia na influência do Espírito Santo ao desempenhar as missões dele recebidas? Quando recebe qualquer missão, o ser humano certamente fará uso da inteligência tida, do conhecimento disponível, da persuasão necessária, de uma estratégia conhecida e da liderança inata. Mas
Quantas dessas pessoas privilegiarão a oração antes de inaugurar os atos a si cometidos e durante as suas realizações e depois das respectivas conclusões? Não adianta de nada você ter conhecimento, ter inteligência, persuasão e uma liderança inata, se você não colocar a oração antes, durante e depois, você será vazio, não adiantará de nada. E este estudo foca na orientação do apóstolo dos gentios, Paulo, acerca do reconhecimento da dependência da criatura em relação ao Criador. Quando a criatura recebe missão, especialmente quando se trata de uma missão de índole espiritual, discipular, ensinar, pregar, missionar, musicar e assistenciar. Antes da missão número 1, a missão missionária número 1, a oração dos crentes da igreja de Antioquia pediu a Deus que acompanhasse Barnabé e Saulo. A este se referindo em último lugar numa lista bíblica de 5 nomes dentre os seus profetas e mestres. Olha só o que diz Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. A tradição literária daquela época, que é aqui seguida por aqueles que acreditam ser o autor dos Atos dos Apóstolos, que é Lucas, quando listava nomes, os apresentava segundo certa ordem de importância hierárquica local. Seja pelo critério de idade, do conhecimento, do carisma, da eloquência ou até mesmo da liderança. Percebe-se que Barnabé, de fato, é o primeiro da lista e Saulo está lá no final, como sendo o mais jovem. Aprender a ver historicamente faz parte da leitura correta do livro de Atos. O grande Paulo, ele foi um jovem iniciante que constava como último da lista, depois de outras personalidades dirigentes ali. Mas, aos olhos de Deus, tais atributos são de menor importância quando comete alguém certa missão. Neste momento pré-missão, assistidos pelo intérprete maior, o Espírito Santo, os crentes de Antioquia começaram pelo jejum e oração missional. Atos 13, 3. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E devemos sempre orar pela missão de Deus. Orar pela missão de Deus é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo o que Deus já está fazendo no mundo e ao meu redor. Oramos pela missão de Deus quando oramos a fim de que o Evangelho seja anunciado para todos os povos e nações, para a minha cidade, para o meu bairro e para as pessoas com quem me relaciono. Intercedemos pelo crescimento da Igreja de Cristo, inclusive a minha comunidade local. Intercedemos pelos missionários, pelos pastores, pelos que trabalham e se esforçam pelas causas do reino e pelos irmãos e irmãs, a fim de que permaneçam firmes no propósito de Deus para as suas vidas. Clamamos pela igreja perseguida, pelos irmãos e irmãs que pagam até mesmo com suas vidas pelo simples fato de confessarem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas.
E o apóstolo Paulo, ele fez várias orações, mas antes de olhar para as orações do apóstolo Paulo, nós precisamos salientar que grande parte da sua vida de oração estava voltada para a missão de Deus. Paulo tinha muitas pessoas sob seus cuidados pastorais. Paulo orava pelos crentes em Roma, ele orava pelos crentes em Éfeso, ele orava pelos crentes em Filipos. E a primeira oração que nós vamos ver é pelos crentes em Roma. Romanos capítulo 15, versículos 5, 6 e 13. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Embora a igreja de Roma estivesse começando a sofrer perseguição e muitos irmãos estivessem tentando apenas sobreviver em uma cidade hostil ao cristianismo, Paulo não ora pela segurança ou pela proteção daqueles irmãos. Primeiro, Paulo ora pela unidade dos irmãos. Paulo acreditava que tanto a unidade quanto a esperança seriam decisivos para o fortalecimento do testemunho da igreja na cidade deles. Na segunda, Paulo ora pela alegria e paz em meio ao tumulto de suas vidas, para que transbordem de esperança. Quando um crente passa por uma situação muito difícil, sem perder a esperança e até mesmo com um sentimento de alegria, as pessoas se perguntam como que eles conseguem. Pessoas que têm esperança em tempos difíceis são muito atraentes para aqueles que perderam a esperança. E isso permite ao cristão compartilhar a sua fé. Isso já aconteceu com você? Você já passou algum momento por uma dificuldade muito grande, mas continuou alegre, perseverante, e isso fez com que o testemunho chegasse ao coração daquelas pessoas que não creem em Deus. Você já passou por isso? Aquele momento muito difícil, mas você perseverou com alegria no Senhor. E isso permite compartilhar a fé de cada um. Paulo também, ele orava pelos crentes em Éfeso. Éfeso era um centro da adoração de Ártemis ou Diana. Lá, Paulo e seus companheiros foram atacados por uma multidão que estava furiosa com a mensagem salvadora do Evangelho. Mas em vez de orar pela proteção dos irmãos, Paulo orou da seguinte forma: porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios capítulo 1, versículos 17 e 19. 17 a 19. E no capítulo 3, Paulo ora para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Como vimos aqui, Paulo não orou pela proteção dos irmãos, ele fez uma oração missional, cujo foco foi o desenvolvimento dos crentes, do seu caráter, do aprofundamento da sua experiência com Deus, a fim de que pudessem se tornar a cada ida mais parecidos com Cristo. Assim também devemos ser nós. Nós devemos orar para que assim nós tenhamos uma experiência verdadeira com Deus, para tornar cada ida nossa mais parecido com Cristo. Que sejamos assim. E Paulo também orou para os crentes em Filipos. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Os resultados que Paulo desejava ver na vida dos filipenses é que eles aprendam a discernir o que é melhor e que tivessem vidas puras e sem culpa, porque isto traria glória e louvor para Deus. Sendo assim, quando você for orar por alguém, sugiro que utilize 3 princípios. Não ore apenas pelo aspecto mais óbvio da situação. Em vez disso, inicie buscando a Deus a respeito de uma visão mais ampla da situação e da vontade de Deus. Não ore tanto pelos resultados, mas focalize a sua oração também no processo. Ore por desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida de quem precisa da sua intercessão. Não se esqueça de lutar em oração, a fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles por quem estamos orando. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor fique com cada um, ó Pai, que sejamos missionários onde quer que nós formos, ó Deus, que venhamos levar o Teu amor a todas as pessoas, ó Deus, que venhamos ser missionários, orando, indo e também contribuindo, ó Deus, para as missões, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor guarde cada um dos seus missionários que estão por todos os lugares dessa terra, ó Deus. Muitos sofrendo perseguições, muitos, ó Deus, vendo seus entes queridos sendo mortos, ó Pai, por não negarem a sua fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor seja com cada um, dando paz, dando tranquilidade e forças para continuarem nessa missão tão maravilhosa. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que o Senhor fique conosco, nos orientando e nos guardando a cada dia, e que tenhamos esse desejo, o desejo missionário intrínseco em nós, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. E meus queridos, o que peço a Deus é que Ele dê a cada um uma semana debaixo dos cuidados e da proteção dEle. Também estamos iniciando, desde o início desse mês, iniciamos a campanha de missões. E no finalzinho aqui, vamos passar um vídeo sobre missões da Igreja Batista aqui no Brasil. Então, assista. E se você puder, contribua. Seja financeiramente, seja com orações, ou indo também, esteja com cada um
também e participe de missões. E eu me despeço de vocês com a bênção que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Esperança.